Quantas vezes você já se perguntou que pessoas que todo mundo considera inteligentes tomam decisões tão ruins, cometem erros assim tão flagrantemente básicos, levando a resultados horríveis? Pensando nisso, é que eu trago o resumo do livro de David Robinson, Por que pessoas inteligentes cometem erros idiotas? Nesse resumo, eu vou trazer apenas as causas por que pessoas inteligentes tomam essas decisões, cometem esses erros. Eventualmente eu posso trazer uma segunda parte com um antídoto. Como que você pode tomar decisões melhores, como você evita o que o autor chama de armadilhas da inteligência. E se você gosta de resumo de livro que realmente agrega alguma coisa à sua vida profissional e, por que não, pessoal, eu vou deixar um link aqui embaixo com mais resumos, com todos os resumos de livro que eu já publiquei, uma playlist aqui do canal. Se você quiser ficar por dentro dos próximos resumos de livro que eu vou publicar, você se inscreva no canal, você ative notificações, porque sempre eu trago resumos com temas bastante interessantes. Decisões irracionais que levam a resultados ruins, eles afetam empresas, afetam organizações esportivas, religiosas, organizações governamentais. Esses ambientes, todos os lugares estão sujeitos a essas decisões que, por vezes, podem ter efeitos catastróficos. No âmbito pessoal, quando a própria pessoa toma aquela decisão, isso pode afetar o bem-estar dela, a saúde, a vida profissional, a vida até mesmo sentimental da pessoa, familiar, com consequências, às vezes, irrecuperáveis. Em todos aqueles ambientes que eu já me referi corporativos, as consequências podem ser muito piores. Imagina no hospital os erros médicos, os erros judiciários, os erros em políticas públicas, enfim. A escala que antes era individual pode se tornar aí uma escala de centenas até milhares de pessoas afetadas. Embora esses fenômenos pareçam aleatórios, assim, a pessoa teve um azar, isso foi uma falha imprevisível, o autor sustenta que isso tem um padrão e que ele justamente chama de armadilhas da inteligência. O autor identificou 4 tipos de armadilhas de inteligência, eu vou falar sobre cada uma delas agora. E para entender a primeira das armadilhas, é preciso antes esclarecer uma coisa. O que é uma pessoa inteligente? Como se mede a inteligência de uma pessoa? Normalmente, o que as pessoas consideram uma pessoa inteligente é uma pessoa com QI alto. O que é um QI alto? Uma pessoa que fez um teste, né, que demonstraria um quociente de inteligência, que basicamente são habilidades de memória, de vocabulário, identificar, reconhecer padrões, habilidades abstratas e habilidades espaciais. Isso é um teste de QI. Quando ele foi criado, era uma medida de inteligência bruta, de hereditariedade quase, que isso seria herdado. Pessoas com QI mais alto seriam os líderes da nossa sociedade, levariam o mundo para grandes coisas. No auge da popularidade, nos Estados Unidos, na Inglaterra, os estudantes eram classificados de acordo com o nível de QI. Todo mundo fazia o teste, todo mundo era classificado de acordo com esse nível. E durante a Primeira Guerra Mundial, o Exército dos Estados Unidos testou mais de 1,5 milhão de candidatos com esse teste aí de QI. E quem ficava melhor classificado era direcionado para cursos de oficialato, e os mais fraquinhos, né, menores, com as menores notas, eram para tarefas subalternas. Você vê o nível de influência que esse teste já teve. Com o passar do tempo, as pessoas começaram a desconfiar que a coisa não era bem assim, ou que não era só isso. Um exemplo marcante foi uma experiência que um cientista chamado Lewis Terman fez. Ele começou a acompanhar 1.000 crianças superdotadas, 1.000, que elas tinham um QI absurdo, de 140, e tinha até crianças com 192 de QI. Essas crianças foram acompanhadas durante décadas por esse cientista porque ele tinha grandes expectativas nesse grupo, que vários deles se destacariam. O resultado foi que, como um grupo, eles se destacaram mais que o americano médio, mas nem todo mundo se deu tão bem assim. Um outro psicólogo, ele pegou os 26 dessas crianças que tinham um QI estratosférico, assim, acima de 180, que é um QI muito alto, e observou que dentro desse grupo, apenas 4 dessas crianças tiveram uma carreira de sucesso, de destaque no campo que escolheram, advogado, médico.
Então, esse é um número bastante baixo, considerando que, pela teoria, quanto mais alto o QI, maior o nível de sucesso das pessoas. E o que ficou constatado, que hoje acho que todo mundo já é um lugar comum, que em toda carreira você tem pessoas com QI mais alto, com QI mais baixo, e não necessariamente pessoas com QI mais alto vão ter os melhores desempenhos, vão ser os líderes. E por que isso? Porque existem outros fatores que também interferem no sucesso profissional de uma pessoa. Então, as habilidades que o QI mede, elas são habilidades importantes, sim, elas não podem ser negligenciadas, mas elas são necessárias, porém não suficientes para o sucesso. Fazendo uma analogia, é como uma pessoa nascer alta e porque ela nasce alta, ela vai ser um jogador de basquete? Não, ela pode nascer alta e não jogar bem o basquete. Após essas explicações, a gente pode falar brevemente da primeira das armadilhas de inteligência, que é pessoas supostamente inteligentes, elas às vezes carecem de outras habilidades necessárias para ter sucesso, para alcançar sucesso profissional e pessoal. Então, que outras habilidades seriam essas que faltam para pessoas que têm um alto QI? Pode faltar, por exemplo, habilidade criativa. De nada adianta você ser super inteligente, resolver todos os problemas, mas não consegue formular outras abordagens, não consegue criar coisas. Pode ser que a pessoa também não tenha uma habilidade prática, ou seja, planejar e implementar coisas, resolvendo os problemas que a vida apresenta. Então, essa habilidade é essencial para que as organizações, para que a imunidade avance. Pode faltar também uma habilidade emocional, né, o que se chama hoje de inteligência emocional, a pessoa saber lidar com as próprias emoções, saber lidar com as emoções dos outros. E você tem uma pessoa, às vezes, com alto QI, mas que estoura com todo mundo, e aí ninguém gosta, então, aí ela própria se prejudica. A inteligência emocional leva para uma habilidade de relacional, né, que se chama também de inteligência relacional, que é a capacidade de você se relacionar com as pessoas com quem você convive, com grupos. Isso também vai ditar o seu sucesso profissional. Então, resumindo, é isso. Ter QI é importante, mas não é suficiente. Então, às vezes, o que a gente considera uma pessoa inteligente, na verdade, ela tem um aspecto de inteligência, mas não tem os outros que a gente não mede e não se preocupa com eles. A segunda das armadilhas de inteligência, que o autor chama de disracionalha, está relacionada com a ocorrência de vieses cognitivos, que são atalhos que o cérebro toma. E quando ele toma esses atalhos, você toma decisões baseadas em intuição, não são decisões intuitivas, rápidas e tendenciosas. Vou dar alguns exemplos muito simples de vieses para que você consiga, se você nunca ouviu falar, você ter uma ideia do que eu estou falando. Então, um desses vieses cognitivos é a chamada falácia do jogador, em que o jogador acredita, por exemplo, que na roleta caiu uma casa vermelha, então na próxima vai cair na preta. Caiu três vermelhas, não, agora é certo que cai na casa preta. Não é bem assim, a gente sabe que estatisticamente não funciona assim. E muita gente perde muito dinheiro jogando de acordo com esse viés. Outro viés que é muito comum quando você vai fazer um negócio é o viés da ancoragem. O primeiro número que você apresenta vai determinar os próximos. Se você apresenta um preço muito mais alto, a pessoa é bem capaz de chegar no preço que você quer, porque ela percebe, o cérebro dela percebe que está tendo um bom desconto aí, embora não seja bem assim. Esse é o princípio clássico aí da Black Fraud, né, que o produto custa 50, o lojista coloca 100 para vender a 50. Então, baseado nesse princípio aí da ancoragem, esse viés da ancoragem. E vou dar um último exemplo aqui de viés, que também afeta muito sua vida, que é uma espécie de desconto temporal que todas as pessoas têm de considerar muito mais próximos, muito mais efetivos, dar mais importância aos benefícios imediatos do que os benefícios de longo prazo. Então, é por isso que você adia aquela dieta, a ida à academia, você está pensando nos seus benefícios de curto prazo, você está visualizando e dando importância a eles e desconsiderando os eventos de longo prazo. E aí, numa dessas aí, você vai se dar muito mal lá na frente e, coletivamente, a gente pode se dar muito mal lá na frente como sociedade, como espécie humana. Esses vieses cognitivos foram popularizados, tem um livro muito bom do Daniel Kahneman, que é o Rápido e Devagar, em que ele explica tudo isso e aliás, tem todo um campo hoje da economia comportamental fundamentada no estudo desses vieses. Nesse livro, o Daniel Kahneman divide o raciocínio, o pensamento, o sistema de funcionamento do cérebro em dois. O sistema 1, que seria um sistema rápido, e o 2, que seria um sistema mais lento, um sistema analítico. Exemplificando o sistema 1, quanto que é 2 mais 2? 4, isso é automático, você nem para para pensar. Quanto é 965 mais 432? Você vai ter que parar, fazer contas, colocar as coisas no papel, então você tem que parar e pensar. Esse seria o sistema 2, o sistema lento.
E aí você diria, olha, mas pessoas mais inteligentes não estão livres desses vieses cognitivos? Não. Vários experimentos demonstram que a correlação entre inteligência medida pelo QI e decisões racionais, ou seja, livre de vieses, ela é muito baixa. Então, todo mundo está sujeito a esses vieses cognitivos. Até pessoas que têm doutorado estão sujeitas, até filósofos que são treinados em lógica, que estudam lógica, também têm o mesmo efeito, os vieses, no cérebro deles do que no cérebro de todo mundo. E o quadro com pessoas ditas inteligentes pode ser até pior, porque a pessoa acha, olha, se eu tenho uma cognição acima dos outros, eu estou livre desses vieses. Então, elas têm a confiança que elas estão livres desses vieses. E ainda pior, todos os testes que a gente faz na escola, o teste de QI, tudo está baseado em tempo. Então, tem essa ideia de que as pessoas inteligentes raciocinam mais rápido e tomam decisões mais rápido. Ora, decisões mais rápidas utilizam o sistema 1. Então, você já viu que isso vai redundar em mais vieses cognitivos. Aí você já viu porque muita gente faz muita besteira por aí. E essas besteiras são geralmente tomadas de decisões. Pessoas com nível de inteligência mais alto, elas têm remunerações, tendem a ter empregos melhores, remunerações melhores. Então, seria se esperar que elas teriam menos problemas financeiros. Não tem, porque elas tomam decisões piores e vão redundar nos mesmos problemas financeiros que pessoas que ganham menos têm. E não para por aí. Um estudo da London School of Economics de 2010 demonstrou que pessoas com QI mais alto têm uma maior propensão para beber, para fumar e para usar substâncias ilegais. Os vieses cognitivos desempenham um papel muito importante na próxima armadilha, que é o uso da inteligência para desconsiderar evidências contrárias ao que a pessoa já pensa, que o autor chama de raciocínio motivado. Por que ele é motivado? Ele é motivado por crenças e valores que a pessoa nutre. Para ilustrar essa armadilha, eu vou lembrar que a história do Arthur Conan Doyle, escritor mundialmente famoso, ele é o criador do personagem Sherlock Holmes, que é todo baseado em raciocínio lógico. Então, o Conan Doyle tinha todo esse ferramental lógico, ele conhecia, utilizava nos romances, então ele conhecia todo esse ferramental lógico para analisar as coisas. Duas garotas, uma de 16, uma de 9 anos, elas publicaram que seria, encaminharam para publicação o que seriam fotos de fadas brincando perto de um rio. E o Conan Doyle não só acreditou naquilo, quanto ele usou todo o poder argumentativo dele, todo o conhecimento que ele tinha de ciência na época para fundamentar, para confirmar aquela descoberta, que era uma descoberta fantástica. Gente, nas fotos dá para ver, segundo relatos, dá para ver os alfinetes prendendo uns recortes de um livro em que o próprio Conan Doyle tinha textos publicados. E tomando conhecimento disso, com essa informação, o que o Conan Doyle fez? Ele utilizou todo o raciocínio dele para argumentar que aquilo, na verdade, era um umbigo, que isso demonstrava que as fadas tinham também, quando nasceram, eram ligadas por cordões umbilicais, enfim. O que isso mostra? Quando você é guiado por valores e crenças, você tem um tipo de processamento do cérebro que você tende a omitir determinadas coisas. Você só valoriza aquelas que são importantes, que estão de acordo com as suas crenças e valores, e desconsidera aquelas que são contrárias. Isso meio que vai criando um compartimento de lógica hermeticamente fechado, o que, em algum ponto, pode ser muito prejudicial para as pessoas. Não ajuda também o fato que pessoas muito inteligentes, as pessoas dizem, né, elas sabem de que são muito inteligentes, então elas se acham imunes aos viéses cognitivos e elas tendem a se fixar naquilo ali, e porque elas sabem mais do que os outros, e elas tendem, nessa posição inflexível, a anular possibilidades que elas possam ter erradas e, assim, aprender mais. Essa é uma falha grave. Confirmando isso, tem muita gente que chama doença do Nobel. Se vocês já ouviram falar, o que é a doença do Nobel? São estranhos comportamentos que ganhadores de prêmios desse prêmio, ao longo dos anos, vêm exibindo opiniões assim absurdas, totalmente contrárias à ciência pela qual eles ganharam o prêmio deles. E existem evidências que, para pessoas, quanto mais inteligente a pessoa, se apresentar argumentos contrários diretamente, é um tiro pela culatra. Por quê? Não só a pessoa rejeita o argumento, como ela usa a capacidade analítica dela para solidificar ainda mais o argumento dela. Em outras palavras, uma pessoa inteligente com um sistema de crenças equivocado pode se tornar mais ignorante quando confrontada com fatos reais.
Isso é muito ruim, porque pessoas como ganhadores do prêmio Nobel, quando elas falam, as outras pessoas tendem a acreditar. O estrago é muito maior. Deixa de ser um estrago, deixa de ser um pensamento individual para se tornar um pensamento coletivo. Muitas pessoas ali acreditando no que aquela pessoa está dizendo. A última das armadilhas da inteligência está relacionada a erros que os especialistas cometem. Em função da expertise, o especialista é levado a ter comportamentos mais arraigados e mais automáticos, fazendo com que ele desconsidere sinais de que a vaca está indo para o brejo e que ele precisa mudar alguma coisa. Ele cita o caso de um advogado americano, muçulmano convertido, que tinha uma esposa egípcia, em 2004, então ainda era recente aquela situação terrível do 11 de setembro, com toda aquela situação ainda de segurança nos Estados Unidos. Ele foi acusado de um atentado terrorista que teve sucesso horrível em Madrid, em 2004, foi preso e por conta de uma impressão digital que foi encontrada no local, que seria a impressão digital dele. Os peritos do FBI confirmaram que a impressão era assim dele. E pior, o perito contratado pela defesa dele também confirmou que a impressão digital é dele. Ele só foi inocentado porque a polícia espanhola prendeu o verdadeiro autor do atentado. E aí o FBI teve que pedir desculpas. Agora, como que que tanto o grupo de especialistas, ou especialista do FBI, quanto o especialista da defesa, cometeram um erro tão gritante? Um especialista, então, não teria um conhecimento muito grande, anos de experiência que levariam essa possibilidade de cometer um erro tão crasso assim, a quase zero? De novo, não é bem assim. E por quê? Duas razões básicas. Primeiro, o especialista ele tende, ao longo do tempo, tendo a sua confiança aumentada, ele se torna muito autossuficiente, autoconfiante naquilo ali. E você já deve ter notado isso em alguma vez que você falou com o seu médico não acreditou e no final você estava certo. Já passou por essa experiência? Então, você está comprovando aí uma das coisas que o livro fala. E a segunda coisa é que os especialistas, ao longo dos anos, o cérebro dos especialistas vai desenvolvendo um conjunto de redes neurais preferenciais que vai automatizando todo o processo de trabalho. Então, por isso que você vê as pessoas trabalhando, nossa, como ele faz isso rápido, como ele é experiente, para ele é fácil fazer isso, por conta dessa automatização que o cérebro faz. Isso é claramente uma vantagem, porém também tem duas desvantagens. A primeira é que essa automatização te leva a desconsiderar detalhes que, na grande maioria dos casos, não são relevantes, porque você está seguindo ali um caminho pré-determinado, então você não para, você perde o olho clínico, você não para olhar esses detalhes. Então, isso pode fazer uma diferença muito grande. Vale lembrar aí que muitos acidentes são causados quando qualquer profissional não faz um checklist que ele considera que é muito básico, eu tenho muita experiência nisso. Aí comete um erro. E a segunda coisa que ocorre também com os especialistas, ao ter essas redes neurais, é que elas criam meio que uma inflexibilidade para a mudança. A pessoa tende a ficar presa àquelas redes neurais e quando o cenário muda, ela tem uma dificuldade maior de se adaptar, de criar outras redes neurais, porque aquelas redes neurais estão muito solidificadas. E para exemplificar isso, é interessante observar que bancos que tinham menos especialistas financeiros na crise de 2008 se deram melhor que bancos que tinham mais especialistas financeiros, porque esses teriam uma dificuldade maior de mudar quando a situação mudou. E nesse ponto você poderia parar e perguntar, mas a evolução da espécie humana não tenderia a ir eliminando essas armadilhas da inteligência? Como assim, ser inteligente ao mesmo tempo irracional é uma vantagem e não uma desvantagem? Vamos lembrar que a sociedade evoluiu aí de caçadores-coletores para sociedades cada vez mais complexas, grupos cada vez maiores, com um desenvolvimento constante da linguagem. A linguagem nos possibilitou chegar onde nós estamos. E uma vantagem específica da linguagem é você conseguir convencer os outros. Então, quanto mais uma pessoa ela se mostra convincente, ela é capaz de mobilizar os outros, isso se torna aí uma vantagem competitiva. Quanto mais uma pessoa argumenta melhor, ela se dá melhor na vida profissional, social, mesmo que aqueles argumentos sejam completamente infundados. Isso não importa. O importante é ela convencer as pessoas. E você pode observar isso
muito ainda hoje em dia. Isso talvez esteja cada vez mais sendo potencializado. Irracionalidade e inteligência podem frequentemente andar de mãos dadas. Não se esqueça disso. Aguarde o próximo vídeo em que eu vou apresentar caminhos para fugir dessas armadilhas da inteligência. Vejo você nesse próximo vídeo. Tchau!